As crianças falam demais. Por isso, às vezes, não prestamos muita atenção no que elas dizem. Mas e se resolvêssemos dar mais atenção às histórias delas? E se essas histórias fossem relatando sobre vidas passadas? As crianças dos relatos desse vídeo descreveram suas vidas passadas com tantos detalhes que é difícil descartar como pura ficção. Muitas culturas acreditam na ideia da reencarnação. As evidências podem ser desde uma marca de nascença, que mostra a maneira como você morreu em uma vida passada, até uma memória distante, da qual de alguma forma veio para sua mente presente e Deus esqueceu de apagar suas memórias. Algumas pessoas acreditam que têm evidências reais e concretas para provar que foram reencarnadas, enquanto outras apenas têm histórias assustadoras. Só que isso muda quando são crianças que contam, pois a possibilidade de estarem mentindo com tantos detalhes é quase nula. Fatos que normalmente as crianças lembram de suas vidas passadas são coisas que nenhuma criança poderia ter conhecimento, desde a história da morte de um avô a saber falar, do nada, uma língua estrangeira de um país que nunca visitaram. Crianças que foram reencarnadas frequentemente relatam suas vidas passadas como se fosse completamente normal e nada demais. Outras crianças são assombradas por suas mortes traumáticas anteriores. Você acredita nelas? Acreditamos que nosso filho mais velho é reencarnação de um fuzileiro naval que foi morto em ação. Esse fuzileiro em questão era parceiro do meu marido quando aconteceu essa fatalidade. Em um passeio de carro para a casa da minha cunhada, passamos pela base militar onde o homem estava enterrado. Nunca tínhamos visitado a base militar, muito menos o túmulo dele com o nosso então filho de 3 anos. Enquanto passávamos pela área onde está seu túmulo, nosso filho nos disse com naturalidade: "Estou enterrado ali." Paramos nossa conversa e pedimos que ele repetisse: "Estou enterrado ali no chão. Desde quando morri, quando eu estava lutando contra os bandidos com o papai, antes de ser seu filho." Ele disse. Nunca tínhamos visitado aquele lado da cidade em que estávamos, e ele não tinha ideia de que o cemitério estava lá. Quando meu filho tinha 5 anos, estávamos todos almoçando em um restaurante popular que tinha equipamentos agrícolas antigos pendurados nas paredes. Enquanto estávamos sentados à nossa mesa, esperando que nossos pratos fossem entregues, meu filho, casualmente, apontou para um equipamento e começou a me explicar o que era e para o que era usado especificamente durante a colheita. Minha esposa e eu olhamos para ele confusos e eu disse: "Menino, como você sabe disso?" Sua resposta causou arrepios na minha espinha e me fez repensar o que pode ser possível com nossas jornadas como almas. "Não tenho certeza, eu simplesmente sei, mas aquela lâmina era afiada", ele disse. E então, ele fez uma cara de agonia, como se lembrasse de ter sido machucado. Quando minha filha tinha acabado de fazer 3 anos, meu marido e eu fomos com ela até nosso quarto, que costumava ser o antigo quarto dos pais dele. Minha filha olhou para meu marido e disse: "Eu era sua mãe." A mãe dele morreu quando ele tinha 10 anos. Intrigada, pedi a ela que nos contasse algo sobre isso. Ela continuou e disse: "Fui trabalhar e levei uma pancada na cabeça." E ela fez um gesto para a cabeça dela. Meu marido e eu nos olhamos em estado de choque. A mãe dele tinha sofrido um acidente de carro a caminho do trabalho quando um ônibus bateu em seu carro e ela teve um traumatismo crânioencefálico grave.
Ninguém nunca falou sobre isso, nem mesmo ao lado da minha filha. Hoje, minha filha tem 10 anos e não se lembra dessa história, mas se meu marido não estivesse no quarto, acho que ninguém teria acreditado na minha história. Aparentemente, quando eu tive idade suficiente para formar e falar frases, andava pela casa e pelo quintal com uma grande sacola de pano que encontrei no armário da minha mãe. Um dia, ela me perguntou por que eu sempre usava essa sacola pendurada no ombro. Eu disse a ela que era para entregar mensagens, como eu fazia na China. Esse se tornou um assunto recorrente e muitas vezes eu mencionava pequenos detalhes sobre minha vida passada de carteiro na China. Meu irmão mais novo, 11 anos de diferença, contou a mim e a meus pais sobre sua vida passada quando tinha de 5 a 4 anos. Ele descreveu com perfeição as ruas da Índia em que viveu, com muitos detalhes, e como ele tinha sido esmagado por um elefante. Ele chorava por um longo período de tempo e dizia como havia tanto sangue e como ele sempre ficava emocionado no final dessas memórias. Parece ridículo, mas ele compartilhou essa história sobre como ele morreu tão claramente, sem nunca ter sido exposto à morte ou sangramento, que era notório que ele detalhava muito mais do que apenas alguns arranhões. E isso me fez questionar muito sobre a vida. Aconteceu pela primeira vez quando minha filha tinha 4 anos. Ela estava brincando no chão e eu sentado no sofá. De repente ela disse: "Mamãe, preciso te contar uma coisa." Eu disse: "Conta, filha," ou algo parecido em resposta. Ela disse: "Antes de eu ser eu e antes de você ser minha mãe, eu peguei fogo." Assustada, perguntei o que ela queria dizer com aquilo, e ela respondeu: "Minha antiga mãe tentou me tirar de lá, mas a porta estava presa. Minha pele parecia estranha e cheirava mal. Então eu só enxerguei tudo preto até você aparecer." Falar sobre isso me causa calafrios até hoje. Isso aconteceu quando eu era criança. Era um dia de verão, enquanto meu pai dirigia o carro e minha mãe no passageiro. Eu estava no banco de trás, tagarelando como todas as crianças fazem. Quando paramos em um semáforo, olhei pela janela, apertei os olhos e com uma voz trêmula eu disse: "Por que eles nunca vêm me visitar?" Minha mãe disse que minha voz não soava como a minha mesmo, ou de uma criança qualquer. Mas mesmo assim ela perguntou: "Quem não te visita?" E eu respondi: "Meus netos. Eles nunca mais me visitaram." Aparentemente, isso assustou minha mãe. Ela tentou me perguntar mais tarde naquela noite e algumas vezes depois do que eu estava falando naquele dia. Mas eu não me lembrava de ter dito. Eu não me lembro disso até hoje. E você? Conhece alguma criança que fala sobre seu passado de uma outra vida? Fique atento. Até a próxima. Obrigado.